Fabiano, vou colocar você como apresentador primeiro, tá? Ok. Obrigado, Gilberto. Beleza. Então, Fabiano, a palavra está com você agora. Boa tarde a todos. Então, vou dar início aqui à nossa sessão sobre o Dia do Fogo e queimadas. Então, no repositório do Brasil DataCube, do Code Gallery, existe, então, esse notebook que o Paulo Cunha vai depois fazer a apresentação. Então, todos podem buscar os dados da pasta 2025, Love Data, está atualizadinho e a gente tem isso ali para o uso e acompanhamento, se vocês quiserem depois executar em tempo real. Primeira parte, eu vou fazer uma apresentação mesclando um pouco de PowerPoint e algumas aplicações online. Então, eu e o Paulo vamos falar sobre o uso das imagens para análise espaço-temporal das mudanças da cobertura da paisagem devido à ocorrência de fogo, seja elas queimadas ou incêndios. E para isso a gente vai utilizar a linguagem Python e, em especial, os métodos do serviço Stack, como já foi mostrado por todos os outros colegas no dia de hoje. Vamos falar, então, sobre as ocorrências que a gente teve, usando como referência o chamado Dia do Fogo aqui em São Paulo no ano passado. Foi em agosto e a gente, no BD Queimadas, no dia 23, conseguia ver essa situação para todo o estado, de uma maneira geral. Alex já mostrou, muita gente já mostrou algumas informações. E aí nota-se aqui nuvem, aqui é fumaça, os pontos representam a ocorrência de focos. Nós vimos que no entorno do Ribeirão Preto foram muito noticiadas esses grandes incêndios e utilizamos como uma área de interesse, uma área de estudo, esse fogo aqui atrás, essa cicatriz grande, e a gente vai olhar isso com calma. No BD Queimadas, a gente, olhando as imagens desse dia, percebe essas frentes. Isso aqui são as áreas que estão ardendo o fogo ativo dentro da área do estado no dia 23. Se a gente for utilizar isso aqui e fazer um acompanhamento, então a gente tem dentro da BIG o DataImpBR/BD Queimadas, é onde nós estamos migrando a infraestrutura do programa Queimadas, e ele é igual ao que a gente atualmente está ativo. Então estamos em processo de mudança do www.imp.br/queimadas. Esse endereço é redirecionado para o Terra Brasilis, o portal, e o BD Queimadas. Então, Terra Brasilis, Queimadas, BD Queimadas, Terra Brasilis, e aqui os dois são idênticos. Podemos utilizar tanto um quanto o outro para fazer algum exercício. O BD Queimadas, então vou utilizar a versão formal aqui, alguns já conhecem. Com esse menu da esquerda, a gente consegue dar um zoom para o país e também ter a opção aqui do estado e olhar o estado de São Paulo. Essa situação com os dados mais recentes, as imagens, a imagem de satélite e os focos do satélite de referência. Se a gente colocar aqui todos, começam a aparecer outras marcas que são dos vários satélites. A gente tem atualmente 11 satélites sendo utilizados. Então, aqui, o nosso objetivo é olhar a situação com imagens de satélites de outro período. Então, convido aqui para utilizar esse NOAA-VIRS com essa combinação
e utilizar, vamos modificar aqui a data para 2024, agosto, dia 20, por exemplo. Então, no dia 20, os focos não estão atualizados, né? Então, a gente até pode desligar o foco aqui agora, só observando o que tinha na situação do Estado, olhar o dia 21, né? Aqui já chama atenção um pontinho ali, umas manchas, no dia 22, veja que ele vai se agravando, no dia 23, que é muito parecido com aquele imagem que eu mostrei para vocês, no dia 24, já entrando aqui, chegando à frente fria, que foi comentada pelo Alex, e no dia 25, então, o estado completamente coberto pela frente fria, pelas chuvas que vieram naquela situação. O mesmo, a gente pode trocar o satélite, por exemplo, olhar com imagens do satélite Aqua, no dia, e aí faz o mesmo exercício, troca aqui para agosto, e vamos olhar lá o dia 22, já sendo mais específico, ó. Eu posso dar um zoom aqui na região, né, e observar tudo que tinha acontecido. A vantagem aqui é olhar imagens de satélites que passam diariamente sobre a nossa região de interesse. E aí é ter essa dinâmica do dia a dia. Porém, a gente vai fazer um exercício um pouco mais detalhado, porque ao vir aqui nesse incêndio, a gente já chega no limite da resolução espacial desse sensor. E aí a gente não está conseguindo avaliar com detalhes o que a gente gostaria de ver com mais precisão aqui espacial sobre esse incêndio. Assim, a gente vai fazer um exercício olhando imagens do Sentinel, como os outros colegas nos apresentaram. Eu conto para vocês essa história, né, que a situação observada de 1º de janeiro a 31 de agosto, ela mostrou aí 300, quase 400% a mais do que o ano 2023, uma quantidade muito significativa. Ela foi um marco histórico para todas as ocorrências de queimadas que aconteceram no estado de São Paulo até hoje, desde 1998, quando a gente começou o estudo. E aí, para contar essa historinha para vocês, essa análise, e essa é a simulação, essa é a ideia que o Paulo vai materializar depois no exercício. Aqui eu estou trazendo para vocês uma apresentação, uma conversa dos dados e como esses dados a gente pode obter e gerar uma explicação, uma análise desse tipo. Eu fiz um gráfico aqui que tem a quantidade de focos em 2024 e uma média, né, utilizando quantos focos acontecem no dia 1º de agosto de 1998, 99, eu fiz, então, dado toda a nossa série histórica, dia por dia, quantos focos aconteceram por dia, e a gente vê que eles estão acima da média em alguns dias e alguns dias um pouco abaixo. Notem que minha escala da quantidade de focos, ela está em logaritmo de base 10. Então, esses aumentos aqui são muito, muito significativos, né? Esse aumento não é um pequeno aumento, é um grande aumento. E esse aumento, então, ele muda aqui em torno de 30 focos para mais de 1.500 focos por dia. Então, é muito foco. Se eu observo todos os dias, quer dizer, com todos os satélites, dos 11 que a gente não tem essas falhas, que são falhas inerentes ao sensor. O sensor, ele tem uma faixa que, às vezes, ele não consegue observar em alguns dos dias, e isso vai variando. Ou até mesmo por nuvens e
ocorrências que aconteceram. Então, a gente vai entender o que aconteceu aqui no meio. Olhando todos os satélites, a gente vê que ele vinha no início do mês também bastante alto, com picos. Teve uma queda muito acentuada, e vamos ver o que aconteceu nesse dia 10, e ele volta a subir, subindo muito até esse período 23, 24. Como o Alex já mostrou de manhã, as condições meteorológicas observadas, elas mostravam que a temperatura máxima, ela estava, a anomalia da temperatura máxima, né? Não é o valor exato, mas quanto acima da média, e todo o estado estava acima da média. A anomalia da precipitação dizia que todo o estado estava com déficit de chuva até o dia 27. Então, do dia 1º de agosto a 27 de agosto, tudo estava favorável. E no dia 10, esse dia em que a quantidade de focos diminui significativamente, a gente teve o registro de uma entrada de frente com nuvens carregadas e alguma chuva acontecendo distribuída ao longo de todo o estado. Então, foi isso que teve essa redução significativa na quantidade de focos. Quando a gente olha as temperaturas, elas também tiveram uma redução. Estavam aí para os tons aqui de 15 a 20 graus o estado todo. Mas, próximo do dia 22, 23 e 24, nós observamos aqui no Mato Grosso do Sul e oeste do estado de São Paulo, valores bastante intensos dessa temperatura, bastante altos em todos os dias, com a tendência dele começar a diminuir. Então, olhando para a temperatura registrada na estação meteorológica de Ribeirão Preto, a gente consegue acompanhar que as temperaturas máximas caíram significativamente, comprovando que aqueles dados eles estão corretos. Ele volta a subir, só que sobe a um patamar acima do que estava antes, nas temperaturas, e nesse período 22, 23, 24, ele sobe ainda mais. E aí, o Alex nos mostrou, né, esse gráfico maravilhoso, indicando justamente os valores médios medidos por dia na área que nós vamos estudar, e também os valores observados por dia. E ele fez esses gráficos de barras dizendo quanto acima da média cada dia representa. E essa marcação dizendo quantos dias acumulados de temperaturas acima da média a gente está verificando. E eu quero chamar a atenção de vocês não só para o período do evento, mas que aqui isso representa desde maio, final de maio, até o início aqui de agosto. A gente tem quase que 90 dias com temperaturas todas acima da média. Então, já um estresse na vegetação muito significativo, e que ele aumenta, e ele passa, então, assim, dos 4 para 5 para 6, mais de 6 graus por 11 dias. Então, isso aqui é uma onda de calor. Isso aqui está caracterizado como sendo uma onda de calor. Um evento extremo decorrente de mudanças climáticas, um evento meteorológico que pode acontecer em qualquer época, né? Especialmente nos períodos mais secos, especialmente nessa situação. E aí a gente pode ter como decorrência das ondas de calor e uma seca muito grande, um período muito grande, a facilidade de propagação do fogo e a geração dos grandes incêndios. Então, olhando para esse período de 20 a 24 de agosto, notem que eu tenho a primeira imagem Sentinel do dia 19 e a imagem do dia 24. 19 e 24.
Então, esse é a minha área de estudo, esse é meu incêndio, que a gente vai agora querer fazer o mapeamento dele e identificar se os focos do dia 24, eles aconteceram isoladamente. Aqui estão todos os focos apenas do dia 24. E saber se eles estão isolados, a gente precisa olhar a ocorrência dos focos do dia 23. E a gente percebe que há uma conexão espacial entre o dia 23 e o dia 24. Aqui, integrando os dados do dia 22. Então, 22, 23 e 24. A gente já vai vendo que essa conexão vai aumentando. Aumentou agora no dia 21, aqui nessa extremidade, no dia 20, aqui nessa ponta. Então, no dia 19, eu não tive focos, mas nota-se, então, que aqui está a cicatriz e a ocorrência desses focos. E por que aqui eu vejo os focos e não vejo a cicatriz? Então, tem a relação em que a imagem sentinel, o Paulo vai mostrar para vocês, ela foi obtida mais ou menos às 10h30 da manhã. E aqui eu tenho focos do dia inteiro. Então, isso aqui pode ter sido 3 da tarde, 6 da noite, até 23h59, está valendo. São focos do dia 23 ou 24. 24 nesse caso. A gente vai utilizar uma técnica de uso de índices espectrais. No caso, vamos utilizar o NBR e o NDVI, do tempo do dia 19, tempo 2, dia 24. E aí vamos calcular esses índices e, com eles, a gente pode notar essas variações significativas. Por exemplo, aqui o NBR no tempo 1, e não é daquela área, só para exemplificar para vocês. O Paulo vai mostrar especificamente daquela área, onde a gente olha pontos mais verdes e pontos avermelhados, né? No tempo 2, então, chamou a atenção esse aumento aqui, e esse aumento aqui. E aí a técnica da diferença, né, para realçar as mudanças, né, ela foi utilizada uma diferença simples, e aí ela dá destaque para essas mudanças do tempo 1 para o tempo 2 nesta variável chamada NBR. E aí a gente usa uma técnica de segmentação, onde a gente vetoriza o dado matricial para obter esses polígonos e, então, classificar aqueles que devem estar relacionados ao fogo e a não fogo. Nossas atividades, então, vão ser organizadas com esse sumário aqui. Primeiro, essa introdução, a preparação do ambiente, o Paulão vai mostrar a importação das bibliotecas, como a gente vai ler a nossa área de interesse, fazer a visualização. A partir dos serviços técnicos, nós vamos pegar essas imagens que nos interessam, fazer o pré-processamento, porque elas têm resolução espacial diferente. A gente vai ajustar para trabalhar em 20 metros de resolução espacial. Vamos filtrar apenas as bandas do nosso interesse, as bandas 12, 8 e 4, exportar elas para TIFF, para poder olhar também que, olha, eu tenho aqui, mas podia estar utilizando um script para fazer download, quero olhar os resultados no QuantumGIS, quero analisar com mais detalhe no meu SIG para poder manipular isso de uma forma mais fácil. É possível. O Paulo vai mostrar, então, pela exportação do GeoTIFF. Vamos calcular os nossos índices, calcular as diferenças, como eu mostrei, e aí apresentar os resultados desse exercício. Certo, gente? Então, aqui eu encerro essa contextualização do nosso exercício e vou deixar para o Paulo poder fazer a apresentação do nosso notebook. Gilberto, ele consegue apresentar de lá? Pronto. Paulo, você está como apresentador.
Então, esse aqui é o notebook que foi disponibilizado lá na galeria, né, do BDC. Então, ele vai ter essa estrutura aqui do data, onde a gente vai acessar os dados, o access das figuras, e também vai ser criado um diretório de saída, né, automaticamente não, pelo script, né. Então, essa é a estrutura. Então, aqui está uma breve introdução sobre a área escolhida, né, que já foi citada em outras apresentações aí dos colegas aí do INPE. O Dia do Fogo, né, o Fabiano já explicou melhor, então vou passar. Aqui está um link com algumas notícias, caso alguém tenha interesse. Então, aqui a gente já dá início ao script, né. Então, o primeiro passo seria importar as bibliotecas que nós vamos utilizar. Então, ela já está aqui resumida. Então, vamos, né, quem tiver aí no GeoLab pode estar executando em conjunto, né. O próximo passo foi, como eu falei, o diretório output, então a gente não precisa estar criando manualmente, vai ser criado pelo script, né. Então, ao executar aqui, a hora que atualiza, você já vê que vai ter o diretório output, onde vão estar os dados que a gente vai estar gerando, né. Então, aqui é a nossa área de interesse, que ele está dentro do Data Assets, né, ou Data Queimadas, então aqui está o shapefile da área de interesse. Então, aqui a gente vai carregar o arquivo, né, essa área de interesse eu criei um envelope, né, naquela área que foi mostrada, da área de interesse. Então, na hora que eu criei, ele já veio com valor mínimo de x, y, esses outros valores, mas caso você tenha um shapefile com é possível você criar e depois estar gerando esses dados. Então, aqui, como eu gerei, ele já veio com esses dados. Depois eu vou explicar mais para frente. Aqui seria utilizando o Folion, como também já foi mostrado anteriormente, né? Então, aqui eu consigo visualizar a localização da área de interesse. Então, esse shape aqui, ele está sendo lido dessa variável aqui, conforme vocês estão vendo aqui, né? Mas se eu tivesse um shapefile, eu colocaria direto a localização aqui e também abriria do mesmo jeito, né? Caso eu não tenha aquelas informações, então a partir do shapefile eu posso aqui está como comentário, mas é só tirar aqui e colocar numa célula normal que ele vai executar. Então aqui é como que eu pego de qualquer shape meu bounding box, né? Então eu pego o bounding box, eu leio aqui e gero também o meu. Então se eu pegar isso aqui e colocar ele numa outra célula, ele vai estar gerando o meu bounding box, entendeu? Então, assim, a gente colocou como comentário, porque eu já estou lendo direto do shape que eu fiz, mas caso vocês tenham uma área de interesse, é dessa forma que é executado, né? Então, aqui a gente já parte para a parte do stack, como foi falado durante o dia todo, né? A importação que a gente vai fazer via stack. Então, vamos executar. Aqui é o serviço que nós vamos estar utilizando, também já foi falado, o catálogo, tudo, né? Então, eu vou passar. Então, aqui a gente já entra na busca das imagens no BDC, né? Utilizando o stack. Aqui, como eu falei, caso eu tenha um bounding box, eu não tenho shape, mas eu quero usar uma área, então eu posso ir no QuantumGIS ou qualquer outro software, pegar o bounding box, eu posso criar a variável e executar direto, né? Então, aqui já foi mostrado também, né, a coleção, como é que você acessa as coleções disponíveis no BDC. Então, aqui eu estou utilizando do Sentinel, o L2A, né. Aqui eu defino o meu range de datas, que foi aquela área que o Fabiano mostrou, né, do dia 19 ao dia 24. Então, eu coloco um dia antes e um dia depois, para a gente ter certeza que aquelas imagens vão ser buscadas, né. Aqui é um outro filtro que eu coloquei com a porcentagem de nuvem, então posso também definir a porcentagem que eu quero, dependendo, eu posso aumentar esse range, como é que foi mostrado também pela apresentação anterior, né? Então, se eu colocar um range de 1 mês, 2 meses, ele vai aparecer uma lista com todos, então posso estar filtrando, no caso aqui eu delimitei,
para esse range e um filtro de 20% de nuvem. Então, aqui, caso eu não tenha o shapefile, porque aqui, ó, percebam que eu coloquei para ele pegar as informações direto do meu shape. Caso eu não tenha, eu posso pegar um bounding box desse aqui, executo como um parâmetro, eu venho aqui e substituo aqui. Então, eu tenho uma busca pelo bounding box. Então, como eu vou utilizar o shape, aqui foi só para demonstrar, caso não tenha esse shapefile, as formas de você estar buscando, né? Então, eu executo, ele já fez a busca, e aqui ele vai fazer a listagem dos meus itens, né? Então, nesse range de dados, para esse bounding box, ele me retornou 3 imagens, né? Então, aqui eu quis mostrar para vocês entenderem, assim, quais os parâmetros que eu tenho que retorna do stack, né? Então, eu tenho as informações de propriedades, então eu tenho o date time, o start date, quando é que foi criado, o nome, o link, eu tenho várias outras informações que eu posso recuperar, né? Que nem foi mostrado a parte de cobertura de nuvem, onde que eu coloco, da onde que eu pego. Então, ele está aqui nessas propriedades. Então, eu tenho a cobertura de nuvem aqui, eu tenho o nome do meu ID, né? Então, eu tenho todas as informações disponíveis para aquela imagem, né? Então, aqui eu tenho de todas as imagens que foram retornadas, né? Esse próximo item eu vou pegar essa lista e vou ordenar pela data para facilitar, né? Porque senão ele pode trazer do maior para o menor. Então, aqui eu já ordenei. E aqui agora eu vou fazer a listagem das minhas imagens que foram retornadas, que foram, ao invés de abrir assim, eu saber, poxa, tá, eu vou ter que abrir um por um, então, na apresentação anterior também ele mostrou a lista, então aqui eu já coloquei, né? Então aqui eu tenho o nome da minha imagem, né? O Marujo até mostrou a estrutura, como é que é cada coisa aqui, né? A data com a hora da passagem, então essa hora aqui é GMT, então assim, pode ver que tem uma variação, então o horário seria menos 3 horas, então ele passa mais ou menos às 10, então aqui seria 10h31, 10h22, então ele passa sempre próximo do mesmo horário, né, a passagem. A cobertura de nuvem, conforme eu mostrei, né, então se eu pegar, da onde que tá vindo, né, então se eu pegar daqui, é dessa opção aqui, ó, Cloud Cover, é esse valor que está aqui, né? E aqui o tile que ele está retornando daquelas imagens que veio do bounding box, que em nenhum momento eu coloquei essas informações do tile, né? Então, como já foi apresentado, o Sentinel, ele tem o grid dele para o Brasil, identificando aí por esse tile. Então, se eu souber, eu não tenho um bounding box, mas eu sei qual é o tile que eu quero buscar. Então, eu posso modificar minha busca conforme está aqui, aqueles parâmetros iniciais, então não vão entrar como um bounding box, eu vou entrar pelo meu tile, eu vou entrar com a coleção, o meu range, e fazer o filtro. Então, aqui eu estou passando o tile que eu coloquei aqui. Então, na parte aqui da busca, você vai alterar, né? Vai tirar o bounding box e vai adicionar as outras informações que estão aqui. Então, ele vai fazer a busca do mesmo jeito. Então, aqui eu estou mostrando duas maneiras de você estar aí buscando as imagens, né, no BDC. Então, observe que aqui ele criou uma lista, né, um índice. Então, eu tenho uma imagem 0, 1 e 2. Então, aqui agora eu vou fazer a seleção da minha imagem pré e pós. Então, eu quero a imagem. Depois eu vou mostrar o porquê que eu não utilizei essa imagem daqui, já que a gente está utilizando 2 tempos, o porquê que ela foi ignorada, né? Então, eu vou pegar uma imagem 0 e uma imagem 2. Então, aqui eu faço a leitura e aqui agora eu vejo quais são os arquivos disponíveis para aquela data, né? Então, como eu escolhi a imagem 0, que seria a primeira data aqui do dia 19 do 8, então aqui eu tenho todas as imagens disponíveis.
Então, observe que ele tem aqui um thumbnail e aqui o link. Então, se eu clicar aqui, eu já consigo ver a minha área que eu estou analisando, né? Então, deixa eu mostrar aqui o porquê que eu não peguei essa imagem 1. Então, se eu colocar aqui minha imagem 1, e atualizar, e acessar aqui o thumbnail, eu vou ver que eu não tenho o tile completamente. Então, a minha cicatriz, ela está aqui, só que eu tenho uma passagem só aqui. Então, foi por isso que foi ignorado esse índice. Então, aqui eu já consigo mais ou menos ter uma ideia do que eu vou analisar, né? Então, foi por isso que foi ignorado o 2, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, tem minha imagem pré e a minha imagem pós, né? Então, para não ter que ficar, eu vou abrir aqui. Então, eu fiz aqui tem um outro parâmetro também aqui, que é o PVI. Ele também é um thumbnail, né? Só que ele é com uma menor resolução. Esse aqui é maior, esse aqui é menor, né? Então, eu fiz dessa forma para a gente visualizar quais imagens que eu vou analisar. Então, como o Fabiano explicou, para a gente analisar a cicatriz, está gerando essa cicatriz de queimada, eu preciso imagem no tempo 1 e no tempo 2. Então, a gente percebe que aqui não tinha nada, no tempo 2 a gente está vendo a área que foi queimada, né? Aqui, como eu tenho o Sentinel imagens com 10 metros e 20 metros, então aqui é uma função para fazer a transformação de 10 para 20 metros, porque senão, se você for fazer qualquer operação, o valor de linha e coluna vai ficar diferente. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui dessa função. Então, aqui eu executei. Aqui eu estou lendo uma imagem só para buscar os parâmetros de projeção. Então, aqui eu sei que ele está no EPSG 32722, que depois a gente vai inserir isso aqui para ler lá mais embaixo. E aqui já é a função para leitura das imagens, né? Então, já foi explicado também, tem material lá no Code Gallery mostrando essa parte de leitura. Então, aqui é uma função, e agora aqui a gente vai fazer a leitura das imagens pré e pós. Então, eu vou carregar minha imagem 4, 8, 8A, 11 e 12. Então, a hora que eu coloco esse read, é justamente o nome da minha função. Então, eu vou passar o href, que ele está vindo daqui. Esse href seria esse link aqui, que é onde tem o arquivo TIFF armazenado no BDC. Então, eu vou passar esse caminho para poder jogar numa variável todas as bandas que eu vou utilizar. E aqui eu vou estar limitando, porque eu não quero trabalhar com a imagem inteira. Então, lembra que eu coloquei lá o Bounding Box? Então, aqui eu estou pegando o Bounding Box direto da minha UI. Voltando àquela mesma parte da busca. Se eu tiver a variável Bounding Box, eu ponho ela aqui direto. Ele vai ler aquelas coordenadas, né? Ele vai estar aqui. Essas coordenadas que eu coloquei na variável, e ele vai estar gerando essa imagem, carregando essa imagem apenas da minha área de interesse, para facilitar o trabalho, né? Como eu quero analisar só aquela cicatriz, então não preciso estar carregando todas as imagens, ou a imagem inteira. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu executo. Esse Box Transforms eu coloquei aqui porque eu preciso depois lá para baixo, na hora que eu for salvar as imagens, eu preciso passar o parâmetro de inicial da imagem junto com a resolução. Então, a gente vai utilizar essas informações aqui. Então, por isso que essa variável está aqui. Então, deixei aqui só para mostrar. Aqui é justamente onde eu chamo a função. Então, eu vou passar minha banda 4 e 8, que ele tem 10 metros para 20 metros. Então, eu carrego aqui, ele joga na função e já faz a conversão. Então, agora eu vou fazer a leitura das imagens pós-fogo. É o mesmo processo, só que eu não estou utilizando mais o Box Transform, porque eu preciso só de uma. Pode ser da pré ou da pós. Faço o mesmo procedimento para a banda 8 e 4 pós. E agora aqui a gente vai gerar a composição colorida, né?
daquela imagem pré e da imagem pós. Então, aqui eu já não estou mais analisando esse JPEG. Agora, aqui é a própria imagem que eu vou estar analisando. Então, aqui eu vou fazer um stack, né, que é a junção de 3 bandas. Então, eu estou fazendo uma composição do SWIR, que é a banda 12, 8 e 4. Então, aqui eu carrego 12, 8 e 4 do pré e pós. Então, já carregou. E aqui eu faço um plot básico só da minha área de interesse. Então, aqui o meu antes e depois, meu pré e pós-fogo. Então, aqui já é a imagem que nós buscamos lá no BDC, já não é mais o JPEG, né? Peraí, deixa eu fechar aqui. Então, o próximo passo, tipo, eu tenho essa imagem aqui, mas eu gostaria de abrir no QuantumGIS, né? Eu quero abrir ela no QuantumGIS. Então, coloquei uma função aqui, uma função não, um script onde eu vou ler a imagem que eu gerei, que seria minha pré, né? Então, se vocês executarem, ele vai salvar no diretório output, que nós criamos aqui, né? Então, está aqui minha imagem pré. Então, vamos clicar nessa aba aqui, conforme já foi mostrado, né? Então, vamos clicar aqui no desktop e abrir o QuantumGIS que está no BDC. Deixa eu desabilitar aqui. Então, aqui na Home, onde está o meu output, eu tenho minha imagem TIFF, então ela está aqui, né? Então, posso mexer no contraste. Cadê aqui? Arrasta tudo mais para baixo. Onde está? Mais para baixo. Aqui. Arrasta. Eu acabei clicando errado. Eita, Deus. Arrasta turma. Então, quando eu clico naquela racha tubar, ele abre aqui, eu consigo estar mexendo na equalização da imagem conforme, né? Então, geramos aqui a imagem pré, então podemos voltar aqui no código, fazer o mesmo procedimento para a imagem pós. Então, se eu voltar aqui no QGIS, a minha imagem pós já está aqui. Então, eu tenho o antes e o depois da minha cicatriz, né? Da minha queimada, né? Então, observe que essa área de interesse é o mesmo do Bounding Box que foi passado. Então, se eu abrir aqui aquele shape que eu abri, então essa daqui é minha área de interesse, né? Então, ele foi recortado. Então, a gente, o Fabiano falou, para a gente estar gerando um índice, eu preciso de um antes e um depois. Então, agora a gente já fez toda a preparação das imagens, né? A busca e a leitura dessas bandas que nós vamos utilizar. Então, o próximo passo seria a parte dos índices espectrais. Então, nós vamos estar gerando aqui o índice NDVI, NBR e o NBR-SWIR, né? Então, assim, como já tem várias literaturas, o NBR é bem conhecido. O NBR-SWIR, eu gosto muito de utilizar com a imagem Sentinel, ele também é muito bom para essa parte de queimada. E o NDVI, que é o que todo mundo já conhece, né? Aí, se você perguntar, mas eu não tenho, eu consigo extrair cicatriz utilizando o NDVI, é possível, né? Não preciso nem se pegar imagens do CIBES, Amazônia 1, WFI do Amazônia ou do CIBES, você consegue gerar o NDVI e com outras técnicas é possível estar extraindo, mas você vai ter muita edição, porque o NDVI não foi feito para cicatriz, né, de queimada, né? Ele detecta a mudança, a queimada é uma mudança, então, mas eu não vou entrar nesse detalhe, né, só para... Então, aqui tem uma breve explicação do índice, a fórmula de cada um, já pegando as imagens Sentinel, uma breve explicação do NBR-SWIR, o porquê também que eu gosto de utilizar. Então, ele pega a banda do SWIR, né, o 12 e 11, e aplica esse valor aqui, tanto no numerador como no denominador,
que ele reduz a sensibilidade, né, e a discriminação de áreas queimadas, né. Então, depois quem quiser fazer uma pesquisa sobre o assunto, aqui está na forma resumida, né. Então, aqui eu criei as 3 funções para a gente gerar o índice, né, NDVI, NBR e o NBR-SUI. Então, como eu coloquei aqui, tem a fórmula de cada um, então aqui foi feita a função para fazer o cálculo dessa fórmula. Então, ao executar, né, carregou a função, e aqui é onde a gente vai fazer o cálculo desses índices usando aquelas imagens que nós carregamos anteriormente, né. Então, eu chamo a minha função NDVI e passo as bandas que eu vou utilizar nessa função. Então, aqui eu já carreguei a banda pré e a banda pós, os índices da banda pré e os índices da banda pós. Então, executo. Então, ele já carregou. Aí, tipo, como eu sei que foi gerado, como é que eu verifico, né? Então, essa próxima célula eu faço só um filtro de 3 por 3 pixels só para saber se realmente foi gerado. Então, aqui eu tenho as informações. Então, foi realmente gerado. Aqui é só um check, se eu quiser colocar do NBR, eu só trocar a variável aqui, né? Então, da mesma maneira que nós checamos o NDVI, né? Então, eu só coloquei uma, mas se você quiser verificar dos outros índices, é só mudar a variável. Então, agora a gente vai ver como que fazer uma plotagem desses índices que nós geramos, né? Então, que é um plot básico do NDVI, do tempo 1 e do tempo 2. Então, aqui eu tenho minha imagem do pré-fogo e pós-fogo. Então, igual o RGB que nós vimos, né? Então, aqui eu não tenho nenhuma área queimada, eu tenho algumas... E aqui eu já consigo ver a minha cicatriz de queimada. Vamos fazer o mesmo processo para o NBR. Então, aqui eu consigo ver alguma que não tem nada, e aqui eu consigo ver uma variaçãozinha do NBR, a mudança com o índice NBR. E o plot do NBR-SUI. Então, você observa que aqui eu consigo ver bem melhor a cicatriz. Eu não estou falando com o NBR, cada região, o índice funciona de uma maneira, né? Então, quem mexe com a parte de área queimada, a gente sabe que um índice só não vai resolver para todas as áreas, né? Então, a gente faz vários índices e depois outros tipos de ajustes, né? Então, eu criei o meu índice NBR, NDVI e o NBR-SUI. Então, para calcular a área queimada, eu vou estar utilizando o NBR-SUI, né? Então, aqui eu vou fazer agora a diferença dessas imagens. Então, como eu tenho pré e pós, conforme o Fabiano mostrou, eu faço um menos o outro, então eu tenho uma diferença de cada índice. Então, executo. Aqui é o mesmo procedimento, né? Fiz um recorte, então consigo ver para cada um o NDVI, pré e pós. Então, aqui eu já tenho os valores, então se aqui eu tinha 15 e 11, um menos o outro, sobra esse aqui. Então, o valor está correto. E agora eu vou estar visualizando a diferença dos três. Ops, cadê? Ah, tá, peraí. Agora eu estou visualizando os três índices, né? Então, observe que o NDVI, eu falei, é possível gerar? Mas você vê que o NDVI, como ele detecta a mudança na vegetação, então aqui, como é uma área de São Paulo que tem muita agricultura, então a gente vê que ele realmente pega a cicatriz, mas na hora, então, ele pode acabar misturando, então, assim, a edição manual que você vai fazer, mas é possível, caso eu tenha um satélite que eu não tenha as bandas do SUI, então eu consigo estar gerando, só que dá um trabalho bem maior, né? Então, aqui o NBR e o SUI.
Então, observe também que no SUIR, ele separa bem a parte de cicatriz das demais áreas, né? O NBR também separa, mas você vê que ele também detecta algumas mudanças, e aqui ele não. Aí agora a gente, com o mesmo processo que nós fizemos com as imagens pré e pós, o RGB, eu vou salvar o índice para analisar no Quantum GIS. Então, vamos abrir no Quantum GIS. Então, aqui eu tenho o meu índice. Então, se eu abrir, então aqui está a minha diferença. Então, eu isolei a cicatriz, a área queimada que eu quero gerar a cicatriz, né? Aí, observe que vou habilitar aqui o Value Tool. Acho que aqui não vai ter. Usa o info. Vou usar o info. Então, se eu quiser saber o valor que está nessa cicatriz, então eu clico aqui, então ele está me dando o valor de 0,2. Se eu clicar na parte escura, ele está me dando 0,001. Então, aqui ele vai me dar 0,18, 0,16. Então, eu posso estar analisando a área para eu saber qual o limiar que eu posso estar usando para poder fazer a extração apenas dessa área que está em destaque aqui, que seria minha cicatriz. Então, observar que eu tenho vários valores, né? Então, se eu pegar aqui numa área mais aqui embaixo, cadê aqui que eu estava analisando? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma imagem pós. Caramba. Eu quero ver o valor que está aqui. Então, 0,15. Esse aqui está um pouco mais fraco. 0,16. Então, eu faço essa análise que vocês vão entender agora o porquê que eu estou fazendo isso, né? Então, feito isso, então eu já tenho, né, recapitulando, então nós fizemos a busca pelo Bounding Box, nós separamos o pré e pós, geramos a composição para dar uma analisada na área, geramos os índices, a função, fizemos a leitura, a função, geramos o índice de NDVI, NBR e NBR SUIR, e depois a diferença. Então, eu já tenho o meu dado todo pronto, agora vamos partir para a parte de resultados, né? Então, essa primeira parte, o que ele vai fazer? Lembra que eu estava clicando aqui para saber os valores? Então, eu já fiz uma prévia, então eu cheguei nesse limiar de 0,09. Então, eu vou partir desse limiar e ver o que vai acontecer, né? Então, determinada área pode ser que seja 0,12, 0,1. Então, conforme você vai olhando ali, analisando, você consegue chegar nesse limiar. Então, aqui eu pego esse meu limiar e falo, ó, pega meu NBR SUIR, o que for maior ou igual ao meu threshold que eu coloquei, coloca 1, e o que não for, coloca 0, né? Então, aqui já fiz o filtro e isolei a minha área com aquele limiar, né? Então, um exemplo, se eu colocar aqui 25, ele vai pegar de 25, então pode ver que ele não tem quase nada, entendeu? Então, a gente está utilizando o 0,9 como um limiar. Então, eu gerei o índice, fiz a análise no ponto GIS, determinei o meu limiar e isolei só com o threshold 0,9. Então, já estamos quase chegando lá. Aqui, eu peguei o meu NBR e essa mesma área aqui, só que em cores cinza, né? Então, eu isolei a minha área queimada. Então, lembrando que essa é a diferença do NBR, né? Isso, a diferença de NBR, né? Sempre, quando a gente vai gerar área queimada, é sempre da diferença, né? Para facilitar, né? Então, aqui a gente gerou a diferença de NBR, então aqui eu tenho
a minha área queimada com aquele threshold, que eu coloquei 0,9. Então, eu já tenho agora a minha área isolada, então o próximo passo seria passar um formato shapefile, né? Eu vou pegar aquele raster e vou passar ele para um shapefile. Então, aqui é onde a gente vai estar executando. Então, aqui eu deixei salvando as cicatrizes no formato UTM, que é o formato que a gente busca as imagens no BDC. Então, se vocês observarem, lembrarem naquele começo que tinha o EPSG 32722, quer dizer o quê? É uma imagem UTM no fuso 22. Então, se for 32723, é o UTM no fuso 23. O EPSG 4326 é uma imagem no formato geográfico WGS84. Então, está aqui. Como eu tenho a imagem UTM, então eu passei aqui o CRC, ó, que é da minha imagem, por isso que eu li lá no começo, então eu quero forçar que essa imagem fique no formato original. Então eu coloquei aqui UTM e WGS84. Ao executar, né, ele foi gerado. Então a gente pode voltar aqui no QuantumGIS. Vou baixar aqui. Eu tenho uma imagem UTM e na imagem cicatriz. Então, se eu arrastar para cá, eu tenho minha cicatriz da área queimada. Então, aí vai a parte daquela análise que eu falei. O limiar 0,09 está satisfatório, então agora vocês podem analisar. Aqui, ó, ficou faltando um pedaço. A gente pode abrir aqui a imagem, pode ver que ele não pegou a diferença. Se a gente olhar na imagem pré, então ele já estava queimado, então não é um erro, porque como a gente está trabalhando no tempo 1, tempo 2, então essa cicatriz foi do tempo 1. Então, como eu faço a diferença, ele não apareceu no tempo 2. Então, não é que está errado, não foi uma omissão. Se a gente fizer, se o meu tempo 1 for meu tempo 2, eu pegar uma outra imagem, essa cicatriz vai ser mapeada, né? Então, aqui a gente só isolou 2 áreas, mas se eu quiser um período maior, então faço sempre os pares. Tempo 1, tempo 2, se o meu tempo 2 na próxima passagem vai se virar o tempo 1 e uma outra o tempo 2, então sempre faço um menos a outra, então eu vou vendo a evolução num intervalo de 5 dias aí, que é do Landsat, né? Ou do Sentinel. No caso do Landsat, a gente agora tem o Landsat 9, então esse intervalo cai para 8 dias, que o Landsat são 16 dias, intercalado 8 e 9, então a cada 8 dias eu tenho uma cicatriz, e no caso do Sentinel, a cada 5 dias. Mas se tiver alguma cobertura de nuvem, esse intervalo pode ser maior, né? Então aqui delimitamos a nossa área, né, de interesse. Se eu quiser, tá aqui. Se eu quiser calcular em hectares quanto que é esse meu polígono aqui, então eu venho aqui no abaco aqui do QuantumGIS, crio um novo campo, área HA, coloco como decimal, venho aqui no... Peraí, deixa eu aumentar aqui que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Aqui. Venho aqui na parte do Geometry, clico aqui no dólar área, dividido por 10.000. Dou um OK. Agora eu tenho salvo, né, porque ele está em edição. Então, se eu clicar aqui nesse polígono, ele tem 10.640 hectares. Se eu clicar nesse aqui, eu tenho 762, né? Ele tem uma opção, deixa eu ver se eu tenho. Ele tem essa opção aqui, ó, Statistical Panel. Se eu clicar, eu seleciono a minha queimada, a minha cicatriz de queimada, eu venho aqui em hectare, e aqui eu tenho o total da área queimada, né? É esse aqui? É. Então, vamos voltar agora para o Jupyter. Então, aqui é um jeito que eu mostrei de analisar a área. Então, o nosso processo está finalizado.
Aí agora, como o Fabiano mostrou aquela parte dos focos, não quis carregar aqui, né, no Assets, no Data, eu tenho aqueles focos que o Fabiano mostrou. Então, agora aqui eu deixei mais como, a gente poderia estar analisando também no ponto GIS, né? Se eu abrir aqui o Focus e jogar aqui, então aqui eu tenho os focos daquele período analisado, então consigo fazer o que o Fabiano fez, né? Separar por data, saber analisar qual foi a origem do fogo, ele veio daqui de baixo para cima, de cima para baixo, do meio para as extremidades, então aqui eu já consigo analisar. Então é o que eu vou mostrar aqui no Júpiter, né? Então eu estou carregando aqui aqueles focos e mais aquela cicatriz que eu gerei aqui, né? Observem que aqui a cicatriz eu peguei em WGS84, porque meus focos estão em WGS84. Se eu abrir o dado em UTM e minha cicatriz, meu foco em WGS84, minha cicatriz em UTM, então ele não vai mostrar aqui. Ele não tem essa reprojeção on-the-fly que a gente chama no Quantum GIS ou qualquer outro software GIS de abrir independente da projeção. Então, aqui agora eu tenho a cicatriz que foi gerada, os focos, e aqui tem a classificação por dia dos focos. Então, eu consigo ver na parte mais escura. Então, o foco teve origem aqui, depois ele foi descendo, e depois foi aqui para essas duas extremidades. Então, aqui no gráfico a gente consegue ver essa classificação, né? Esse outro gráfico aqui seria a evolução por dia e o horário da passagem, né? Então, aqui eu estou utilizando o foco do satélite NOAA, NOAA 20, NOAA 21, Aqua e Terra e NPP 375. Então, aqui eu consigo ver a evolução de cada dia. Então, no dia 20 eu tive 80 focos distribuídos nesse horário, né? Então, aqui eu tenho da meia-noite às 22 horas. Então, a detecção começou às 9 horas no dia 20, depois aumentou para 1 hora, que são os horários da passagem dos satélites, né? Então, aqui é relacionado não ao fogo, e sim a detecção de cada satélite. Então, aqui como está agrupado, então seria de todos os satélites, né, que eu falei, né? Então, aqui eu consigo ter uma noção de cada dia e a evolução. Então, observe que o Fabiano mostrou, dia 20 eu tive uma pequena aqui, dia 21, então a parte mais crítica foi do dia 22 ao dia 23, que a gente observa aqui mais de 600 focos nesse período aqui. Então, aqui a gente consegue diferenciar, né? E aqui eu coloquei mais só para quem quiser em formato de tabela, isso aqui, copiar ou fazer algum relatório, né? Então, mostra aquela outra parte, Fabiano, do script lá ou não? Como está no tempo, eu acho que podemos finalizar e deixar o pessoal no convite para participar aqui na próxima semana, quando a gente vai fazer um Tech Talk específico com esses exercícios mais detalhados, e aí a gente apresenta outras nuances também. Pessoal, a gente encerra aqui, fica à disposição para quem tiver alguma dúvida. Bom, Fabiano e Paulo, muito obrigado aí pela apresentação, muito chique que vocês fizeram aí, né? E, de novo, vocês mostraram aí as possibilidades no ambiente de usar o QGIS integrado com a parte aí do Lab, tudo junto, né? Então, mostra também que a gente tem uma capacidade aqui dentro da infraestrutura que a gente vem construindo, essa infraestrutura digital do INPE, né? De poder a gente manipular bastante os dados utilizando várias ferramentas, né? Uhum. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, aproveitem aí o Fabiano e o Paulo, os demais palestrantes aí também, se quiserem abrir a câmera também, Douglas, Alex,